E é bom dizer que nesses 100 anos de conflito imposto por nossos vizinhos árabes e muçulmanos, que tem mais de uma dúzia de estados milionários e milhões de quilômetros quadrados, os israelenses podem ser desculpados quando concordam com planos e processos repletos de ilusões. Em 93, muitos adotaram essa visão quando Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, sob o olhar de um sorridente presidente americano, Bill Clinton, assinaram um protocolo de paz no gramado da Casa Branca, dando início ao chamado processo de paz de Oslo. Enquanto Israel preparava sua população para uma paz duradoura, repetindo ad nauseam que não havia solução militar para o conflito, que deveríamos estar prontos para dividir o país, a decisão de Arafat e sua OLP foi de preparar sua população para uma guerra terrorista que explodiu em 2000 contra quem lhe havia dado Gaza e partes da Judéia e Samária para governar, levando ao assassinato de mais de 1.000 israelenses, metade deles em atentados suicidas, em ônibus, restaurantes, salões de festas, ao longo dos 5 anos seguintes. Isso demonstrou que o processo de paz, entre aspas, de Oslo, era, na verdade, para os palestinos, um processo de guerra, depois que Israel lhes deu a oportunidade para se armar e treinar, mergulhando a área num turbilhão de ondas de violência que matou 1.527 civis em Israel e que culminou com o massacre de 7 de outubro, que custou a vida de outros 1.200 e a tomada de 251 reféns. Agora, após 2 anos de guerra em várias frentes, muitos israelenses querem ainda mais acreditar que o plano do presidente americano Donald Trump vai produzir a paz, especialmente porque prevê a libertação imediata dos 20 reféns vivos e dos 28 corpos mantidos de forma indigna pelo Hamas. De acordo com a mídia internacional, o Hamas teria aceitado os termos de Trump, mas, e é neste mais que a coisa emperra. Numa entrevista de um dos líderes do Hamas, Moussa Abu Marzouk, para a CNN, que aliás eu recomendo assistir porque o entrevistador foi muito incisivo com Abu Marzouk, ele já avisou que há corpos de reféns que poderão demorar meses até serem encontrados e que 72 horas não são suficientes. Além disso, ele disse que o Hamas nunca deporá armas de defesa, que ele chama, e não se renderá. Ele repetiu que eles querem acabar com a ocupação de Israel na Palestina. Infelizmente, o entrevistador da CNN não foi tão perspicaz para perguntar o que ele queria dizer com o fim da ocupação da Palestina. Isso porque ele, como o resto da mídia, supõe que Marzouk estaria falando somente da faixa de Gaza, quando de fato ele se referia a Israel inteira. Por isso, desta vez, somos obrigados a tomar esse plano com uma pitada de sal, porque uma paz abrangente, como Trump nomeou o plano, continua extremamente elusiva. Também não vamos esquecer que essa guerra já custou a Israel 2.000 mortes, sem contar com os milhares de pessoas que deixaram suas casas e o dano à economia. Num primeiro momento, o plano prevê a libertação de 250 prisioneiros que cumprem prisões perpétuas, os que têm sangue nas mãos, muitos dos quais se presume serão autorizados a retornar à faixa de Gaza, juntamente com outros 1.700 terroristas, em troca da libertação dos 48 reféns sequestrados e a cessação dos combates. Muitos dizem que Trump está com pressa para isso porque ele quer receber ou quer ser nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. A primeira pergunta que vem à mente é: como é que, com o reforço das fileiras do Hamas,
com 1.700 terroristas descansados e bem alimentados, muitos dos quais perpetraram o massacre selvagem de 7 de outubro de 2023, bem como os 250 terroristas condenados à prisão perpétua, como é que isso irá promover essa paz abrangente? E se a maioria dos libertados e os milhares de terroristas em Gaza ainda não mortos ou presos não concordarem em se comprometer com a coexistência pacífica e a depor suas armas? Ou se eles não desejarem deixar Gaza com passagem segura para países receptores? Será que a supervisão de monitores independentes será suficiente para controlar esse contingente e garantir que toda a infraestrutura militar terrorista e ofensiva, incluindo os túneis e instalações de produção de armas, seja destruída e não reconstruída, como o Trump estabeleceu no ponto 13 do seu plano? Será que os monitores independentes conseguirão alcançar o que o exército de Israel, com todo o seu poder aéreo, artilharia, tanques e tropas de elite, mal conseguiram alcançar em 2 anos de guerra? Mesmo que os Estados Unidos trabalhem com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma força internacional de estabilização temporária, para ser imediatamente enviada para Gaza, para treinar e fornecer apoio às forças policiais palestinas verificadas, será essa força de fato a solução da segurança interna a longo prazo? Vamos lembrar que 30.000 membros das forças de segurança da Autoridade Palestina foram mortos pelo Hamas em 2007, durante a tomada de Gaza. Vamos lembrar também que a Força Internacional de 12.000 homens estacionada no sul do Líbano desde 1978, conhecida como a UNIFIL, foi impotente contra a Hezbollah e que as forças de segurança da Autoridade Palestina, que foram treinadas por especialistas militares dos Estados Unidos, não conseguiram nem mesmo lidar com o Hamas em Jenin, que é uma cidade pequena em comparação com as outras cidades que existem em Gaza. Talvez Trump pense que o receio dos israelenses possa ser amenizado por uma garantia fornecida por parceiros regionais que têm acordos de paz com Israel, como o Egito, os Emirados, Bahrein. Será que eles vão conseguir garantir alguma coisa em relação ao Hamas? Ou às facções, as outras facções, como o Jihad Islâmico, como os mártires da Mesquita de El-Aqsa, que até agora não foram ouvidas, que eles cumprem as obrigações, como promete o ponto 14 do plano? No entanto, nem o Egito, nem a Arábia Saudita fizeram qualquer coisa contra os Houthis do Iêmen, por exemplo. Apesar do bloqueio do tráfego marítimo ao longo dos 1.500 quilômetros da costa da Arábia Saudita e as enormes perdas econômicas sofridas pelo Egito no Canal de Suez. O fracasso saudita em conter a ameaça marítima dos Houthis ocorreu na sequência do fracasso, da derrota deles em tentar impedir que esses filhotes do Irã tomem ou conquistem a capital do Iêmen, Sanaa, e a maior parte do território iemenita. Tudo isso levanta a questão: por que temos que acreditar que esses estados terão mais sucesso em Gaza, quando lá o pessoal é realmente bem treinado? Pior ainda, da perspectiva israelense, a reconstrução de Gaza deve já acontecer enquanto essas instituições de segurança, entre aspas, ainda estiverem no berço. Isso significa que o Hamas e outras organizações terroristas com certeza irão desviar concreto e outros materiais de construção para aumentar sua infraestrutura de túneis, provavelmente outra vez embaixo de hospitais, escolas, mesquitas, também fábricas de mísseis e outras armas. Vamos assistir à corrupção voltar a todo vapor e construtoras e empreiteiras serão obrigadas a pagar taxas de proteção
que serão usadas para o recrutamento e treinamento de novas tropas do Hamas. Assim como eles vão extrair da comunidade internacional tudo o que for possível baixo o rótulo de ajuda humanitária para alimentar essas tropas e mantê-las, como o Hamas fez com a UNRWA. E aí temos o ponto da reforma da autoridade palestina, um feito nunca alcançado por qualquer Estado árabe e muito menos por um líder senil de 90 anos que é o Mahmoud Abbas. Quanto tempo vocês acham que o Hamas levará para expulsar a autoridade palestina de Gaza e dessa vez também na Judéia e Samária, como fez em 2007? Em suma, pelo que eu estou vendo, a única opção que temos é acabar mesmo com o Hamas, lutando arduamente, tendo uma solução militar, estabelecendo um regime militar para impedir o ressurgimento dessa coja. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados tomaram a Alemanha, dividiram Berlim entre si e começaram um processo de desnazificação do povo alemão. A mesma coisa tem que ser feito e foi baixo um regime militar. Esses objetivos só podem ser feitos, infelizmente, hoje por Israel, com o apoio do presidente Trump, a quem o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, corretamente chamou de o melhor amigo de Israel de todos os tempos. Mas Trump precisa saber que, do ponto de vista histórico, é melhor ser lembrado como um Ciro do que como um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. A memória do povo judeu é infinitamente maior do que a memória dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. E esse é meu comentário. A todos uma boa semana e até o domingo que vem.